Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre o PIB e porque ele não é realmente uma medida sobre riqueza e porque se o PIB não subir, não significa necessariamente que você está mais rico ou que a sua vida está melhor, inclusive isso pode até ser ruim. E várias pessoas perguntaram, como eu imaginei, mas então como é que eu meço se uma sociedade está mais rica ou não, ou se eu estou mais rico ou não? O que é riqueza, como é que funciona isso? E se eu não posso usar o produto interno bruto, o que eu posso usar? E isso é uma pergunta interessante, e você tem que perguntar o que é crescimento de riqueza, como eu consigo ver se eu estou crescendo em riqueza, e não se você está rico ou não. Porque a pergunta se uma sociedade é rica ou não faz muito sentido se você parar para pensar, porque o Brasil é um país muito rico hoje, em relação a Portugal do século XII. Nós somos uma sociedade mais rica do que eles, porque você só faz sentido isso numa comparação. Não existe riqueza per se, não existe um país rico sozinho e isolado no universo. E também a Nova Zelândia hoje é um país muito mais rico que o Brasil. E provavelmente nos próximos 30 ou 50 anos vai ter algum país muito mais rico do que a Nova Zelândia, a Suíça ou Luxemburgo, ou enfim, isso vai acontecer. Então, e também tem o problema que você nunca tá rico o suficiente, certo? Você nunca vai falar, não, agora deu. Sabe? Mesmo que, e eu não tô falando de riqueza financeira. Você pode falar, não, financeiramente eu tô bem, eu estou ganhando bastante dinheiro, eu tenho bastante patrimônio, mas agora eu gostaria de aprender coisas, ou eu gostaria de viajar, eu gostaria de fazer novas coisas. Você nunca tá realmente satisfeito. Você nunca vai falar, tipo, agora tá bom, agora eu só vou sentar no sofá da minha sala e esperar. Não, isso não vai acontecer realmente. Demandas são infinitas, certo? O único limite é o quanto você pode satisfazer elas. Agora, uma sociedade que está enriquecendo, ou melhor, um grupo de pessoas que está enriquecendo, um país ou uma pessoa que está enriquecendo, é uma onde a qualidade de vida consistentemente sobe. Onde você precisa trabalhar cada vez menos para conseguir o que você conseguia antes. Ou, com o mesmo trabalho que você fazia um mês atrás, um ano atrás, uma década atrás, você agora consegue mais coisas. É uma sociedade de maiores escolhas, maiores opções de consumo, seja de alimento, seja de lazer, seja de moradia, etc. Ok? É uma sociedade onde cada vez mais a unidade de trabalho ou o tempo de trabalho das pessoas consegue melhorar a vida delas mais, consegue consumir coisas a mais. Ok? Então, e isso faz sentido, mas faz você pensar um pouco em, mas então é consumo, né? Não é consumo, é produção. No meu vídeo sobre PIB eu falei, não é consumo que enriquece as sociedades, porque você pode ir, todo mundo, digamos, toda a população brasileira vai no banco e tira R$1 milhão em empréstimo e torra. Só torra em consumo bobo, nada que vai produzir nada novo, ok? A galera só compra, sei lá, sorvete e chinelos e viagens e blá blá blá, ok. Então todo mundo vai gastar isso e agora todo mundo está endividado. Só que como dívida tem juros, então agora você deve mais do que você tirou. Então no fim das contas você tá pior. Você consumiu um monte, mas a sociedade está mais rica? Não, eles continuam tendo que trabalhar a mesma quantidade de horas para conseguir o que eles conseguiam antes, exceto que agora, na verdade, menos, porque agora não só eles têm que trabalhar para conseguir o que eles conseguiam antes, mas também para pagar a dívida. Então, se você parar para pensar, eles até meio que empobreceram, certo? Porque não existe juro negativo. O juro é sempre positivo, exceto em alguns países loucos da União Europeia, dado extrema intervenção do Banco Central, que vai dar errado pra caramba, mas enfim, esse é outro ponto. O ponto é, consumir per se não enriquece uma sociedade. A questão é, o que permite que você consistentemente, essa é uma palavra-chave que eu falei lá na definição antes, que às vezes a galera perde. O que permite que você consistentemente consuma mais? O que permite que você consistentemente passe cada vez menos tempo trabalhando para suprir as suas necessidades e cada vez mais tempo se preocupando com outras coisas, como, por exemplo, a sua realização religiosa, ou sua realização profissional, ou viajar, ou conhecer pessoas, enfim. E é produção. É produção. São investimentos em bens de capital, capitalismo, sabe? Que vão então reduzir o custo das coisas, reduzir quanto tempo você passa fazendo as coisas, quanto tempo leva para produzir alguma coisa, quanto custa para produzir alguma coisa, e isso muda o custo de vida da sociedade. Exemplo, plantação, ok? Agricultura. Você põe um trator, e agora o trator consegue produzir muito mais unidades de alimento, você pode mexer em mais terra usando menos tempo. Então agora o custo do alimento baixou. Permanentemente?
Bom, tá, você vai ter a manutenção dos tratores e você tem que continuar fabricando eles, etc. Mas enquanto as fábricas de tratores existirem e você conseguir dar manutenção para eles e tudo mais, você vai ter agora um permanentemente, digamos, porque nada é eterno na vida, ok, mas você vai ter um permanente redução do custo de alimentos. Então agora toda a sociedade passa menos tempo trabalhando para ganhar dinheiro para comprar alimentos, porque agora eles são mais baratos. Ou agora o fazendeiro passa menos tempo se preocupando em tarefas pequenas e pode se preocupar em tarefas maiores ou mais importantes que vão subir a produção dele, etc, etc, etc. E o custo do alimento baixa. Então agora, de uma maneira consistente, de uma maneira permanente, usando o termo com alguma licença poética, a qualidade de vida das pessoas melhorou através do investimento em um bem de capital, que é o trator. O trator, você consome o trator, você compra o trator e fica lá, que trator legal. Não, você não quer. Ele é um veículo de produção, ele é um veículo de acúmulo de capital que vai produzir coisas novas a um custo mais baixo. A raiz, a origem da riqueza crescente das sociedades é o acúmulo de capital. A gente pode agora comprar uma máquina nova na fábrica que vai reduzir o custo de tecelagem, o custo de roupas, o custo de panos pela metade. Então, como todo mundo precisa de roupa, exceto quem mora em ilhas de nudismo, bom, agora o custo de vida das pessoas reduziu, você tornou a vida de todo mundo melhor. Porque agora, menos horas de trabalho para suprir uma necessidade básica. Conforme o processo de produção melhora, e note, eu não estou falando só de produção, no sentido de máquinas, tem tecnologia aí também, ok? E tecnologia não é só microchips, é um jeito melhor e mais eficiente de plantar alfacinha, ok? Ou um jeito melhor e mais eficiente de criar frango. São tecnologias às vezes meio idiotas, ou mesmo um processo de terapia contra a depressão é uma tecnologia, porque é um jeito de fazer algo com um resultado mensurável. Ok? É uma tecnologia. Então, conforme a produção melhora e isso tem tecnologia no meio, se cada vez mais coisas são produzidas, se a produtividade, a palavra-chave, se a produtividade da hora de trabalho de alguém, se a produtividade das empresas, das fábricas, das máquinas, etc., consistentemente sobe, o preço das coisas consistentemente cai. Ou você pode dizer, os preços vão ficar os mesmos, mas os salários das pessoas consistentemente sobem. Note que eu estou dando ênfase nesse termo, consistentemente. Você pode fazer o que o governo brasileiro fez, que é tirar uma mega dívida, colocar no BNDES, todo mundo pega empréstimo, torra, todo mundo fica rico por um tempo e quebra depois e até termina mais pobre do que começou, que foi exatamente o que aconteceu no Brasil nesses últimos 6 anos. Se você for escolher algum ciclo de tempo arbitrário, mas o Brasil também já fez isso várias vezes. Enfim, o ponto é, consistentemente a produção sobe, a produtividade sobe, a capacidade produtiva sobe, o acúmulo de capital sobe e o custo de vida baixa, e isso vai ao longo do tempo. Mas falta uma pergunta aí, falta responder uma coisinha. O que causa isso? O que causa essa produtividade a aumentar em primeiro lugar? Por que isso não aconteceu na enorme parte da história da humanidade? Sabe? A gente demorou tanto para sacar isso? Mais ou menos sim, na verdade. Mas por que isso não acontece antes? Ou por que isso não acontece em alguns lugares? E a resposta está meio já sorrateiramente colocada dentro do que eu te expliquei até agora. Para você ter um investimento em produção, em um bem de capital que vai produzir mais, que vai aumentar a produtividade, que vai aumentar a eficiência, blá blá blá, você tem que ter um acúmulo de capital, você tem que ter um excedente de capital que sobrou do seu dia a dia, do seu mês, do seu ano, que você vai poder agora investir em algo que vai produzir mais. Então você precisa ter acúmulo de capital, você precisa ter poupança, ok? Se todos os fazendeiros do mundo nunca tem um excedente de capital no fim de um ano, certo? Eles plantam tudo, consomem tudo, no fim do ano eles zeram. Bom, eles nunca vão conseguir investir em produção, porque eles estão sempre tentando não morrer de fome. A partir do momento que algum deles desenvolve alguma tecnologia, ou eles começam a fazer comércio, ou alguma coisa acontece, ou o governo para de roubar dinheiro via impostos, dinheiro sobra em poupança. Agora esse dinheiro sobrou, ele tá aqui, opa, legal, então agora a gente pode pegar isso e investir em produzir coisas. Então, se você tem esse sobra, você tem produção. A produção vai fazer o quê? Ela vai, então, produzir mais itens com a mesma quantidade de trabalho. Mas se antes você conseguir economizar, digamos, R$5 de 100 do ano, ok? E você investiu em produção, você fala, mas agora eu continuei com 95. Não, mas agora você tem um bem de capital que produz mais do que antes. Então, no próximo ano, você ganha, não 100, você ganha 105. Só que no ano anterior, você economizou 5.
Agora você pode continuar consumindo 95 e economizar 10, para que no próximo ano você consiga ganhar 115. Em algum ponto você fala, não, peraí. Então eu tô economizando 5, 10, vamos reduzir a velocidade da economia e consumir um pouquinho mais, pronto. Seu padrão de vida melhorou. Seu padrão de vida melhorou porque agora você investiu em bens de produção, produz mais com menos esforço e agora seu consumo pode melhorar um pouquinho e você consegue fazer isso enquanto sua poupança cresce. Qual é, então, um dos indicadores mais chave aqui? Poupança. Quantas pessoas estão economizando? Quanto elas estão guardando? Taxa de juros também influencia isso. Mais marginalmente, mas não tão marginalmente, na verdade bem centralmente, mas isso aí é coisas para outros vídeos. Você pode ter leis que atrapalham isso, leis que desincentivam a economizar dinheiro, etc. Mas é uma sociedade que está economizando dinheiro e investindo em nova produção. Não tirando dívida impressa do nada, mas emprestando de quem economizou para produzir, não para consumir. Você empresta para consumir, você tem uma dívida. Se você empresta para produzir, se você empresta 100 para fazer algo que ao longo de 10 anos vai produzir 200, você pega o 100, devolve pro cara com juros e você sobrou com o dinheirinho e agora você tem um bem de capital que vai produzir mais. Essa é a chave do enriquecimento da sociedade e essas são as sociedades que consistentemente enriquecem. Atrapalha o processo de economia e você vai empobrecer uma sociedade. E é claro, eu não descobri toda essa noção econômica sozinho, eu, Rafael Lima. Isso aqui é Escola Austríaca de Economia. É o que Mises ensina, é o que o Hayek ensina, é o que Karl Menger ensina, é o que Bombaverk nos ensinaram ao longo da história. É só que eu não fico citando isso no meio do vídeo, porque vamos logo pra coisa, disso aqui. Mas se você quer ler mais sobre eles, eu vou colocar algumas recomendações de leitura sobre produção, especialmente, enriquecimento, etc. Eu vou colocar algumas coisas na descrição para você poder ler. Vim me pedindo também recomendação de livros, vai estar lá para você. E uma coisa interessante também de notar é que boa parte do establishment econômico discorda com o que eu acabei de falar. Eles acham que, de fato, enriquecimento é consumo. A gente tem que estimular que as pessoas consumam, porque se elas consumirem, vai ter mais produção e blá 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 blá, tu não vai enriquecer. Não necessariamente. Só porque alguém consumiu, e especialmente se foi de dívida, não quer dizer que todo mundo enriqueceu, você tem um problema. E se você tiver nova impressão de dinheiro para então estimular consumo, quem produz vai começar a investir em produção para quem tem esse novo dinheiro que é impresso. Então, na hora que esse dinheiro não for mais impresso, quem produzia para eles vai ficar sem cliente. E daí você tem um problema na economia. E eu acabei de explicar para você basicamente a crise de 29, 2008 e a crise brasileira. Eu sei. Enfim, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.